Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capital Natural, que agora também é podcast. Na Semana da Independência, enquanto o debate passa por eventos políticos extremos, aqui no programa nós vamos falar de uma das pautas mais urgentes no país hoje, a crise hídrica. Aliás, a crise é mesmo hídrica? O problema está no recurso natural ou na gestão que se faz dele, e, portanto, na atividade humana? Vamos falar da escassez do item mais precioso para a nossa sobrevivência, a água, e mostrar como tudo está interligado com a nossa vida cotidiana. O aumento nas contas de energia elétrica e de água, o impacto na atividade industrial, a redução nas safras de grãos, são algumas dessas consequências da crise humana. A falta de água, assim como a crise climática, nos afeta em vários aspectos: alimentar, energético, econômico, habitacional, social também. Para falar sobre tudo isso, eu vou receber a Sheila Guevara, que é diretora da Associação Brasileira do Agronegócio, o Igor Vieira, mestre em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e coordenador do programa do WL Brasil, da Waterlution, e Humberto Alves Barbosa, pós-doutor pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos e review editor do AR6, do relatório do IPCC. O IPCC é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU. Sejam todos bem-vindos ao Capital Natural, muito obrigado por nos atenderem. Eu começo com você, Igor, para falar um pouco sobre o Waterlution. Eu estava dando uma olhada no site de vocês antes da gente começar essa conversa e é impressionante quantos projetos vocês têm espalhados pelo Brasil, de Salvador ao estado do Rio de Janeiro e por aí vai. Fala um pouco para a gente como é que o Waterlution funciona e como é que esse assunto, a crise hídrica, a crise humana, a crise climática também, como é que esses assuntos entram na pauta de vocês? Olá, gente, tudo bem? É uma alegria estar aqui com vocês e ouvindo todo mundo. Isso até é engraçado porque é um pouco de como a Waterlution funciona. A Waterlution foi fundada em 2003 com a ideia de facilitar o diálogo em diferentes atores no setor da água e saneamento. Com o passar do tempo, a gente percebeu que, principalmente depois da nossa participação no Fórum Mundial da Água, que aconteceu aqui em Brasília, novos temas começaram a ser discutidos, né, como segurança hídrica, soluções baseadas na natureza, e a gente foi entendendo que esses temas tinham um potencial de interligação muito grande, porque eles falavam de uma coisa só. E é através disso que a gente tem feito, nos anos, o programa que é o WIL Brasil, que é o Water Innovation Lab, que é um programa que há 5 anos atua no Brasil, fomentando uma jornada de conhecimento para diferentes juventudes do país, através desse laboratório que tem inovação como background para pensar soluções de inovação para os problemas complexos de água e saneamento. E é um laboratório que acontece há 5 anos do Brasil, de uma forma muito específica, mas estamos também com um laboratório acontecendo no Líbano, no México, no Canadá, um laboratório global, que é fruto dessa atuação da Waterlution nesses pouco mais de 15 anos de atuação. E aí, quando a gente começou a entender essas questões e esses temas, a gente acho até interessante como você começou fazendo a pergunta, mas a crise é hídrica mesmo? Porque a gente entende a crise do clima como a crise de água. É uma crise só. E a forma que a gente lida com isso, a forma que a gente coloca as nossas juventudes enquanto protagonistas nesse campo da inovação para solucionar essas questões, é que vai nos ajudar a pensar novas estratégias de adaptação, e é isso que a gente institucionalmente acredita. Sheila, bem-vinda ao Capital Natural. Me fala um pouco da Associação Brasileira do Agronegócio e como é que a sua história profissional e também o lado pessoal se encontraram com a Associação Brasileira, você que vem do debate sustentável já há muito tempo. Obrigada, Pablo. Bom, é um prazer enorme estar aqui e realmente se mistura com a minha história, né? Eu sou engenheira ambiental de formação, depois eu estudei o MBA em agronegócio
e tenho lidado com o tema de carbono, de mudança do clima desde 2006. Então, é um prazer enorme trazer essa conexão entre a produção e a conservação, e eu vou pegar aqui a fala do colega Igor, o agronegócio como protagonista, né? Os jovens são protagonistas, o agro como protagonista. A Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, a Norma está aqui representando. Hoje é uma associação que reúne aí aproximadamente 80 representantes das várias etapas, né, do valor do agronegócio no Brasil, desde a produção, desde os insumos para a produção, do porteira dentro, até depois do processo de manufatura e chegar ali no consumidor. O agronegócio, ele foi o termo agronegócio cunhado por dois estudantes de Harvard, né, na década de 70, e em 80 isso começou a ser trazido para o Brasil, e em 1993 a ABAG foi fundada. Então a gente já nasceu aí com essa história de conexão dos múltiplos elos da cadeia, e toda a conexão de sustentabilidade nos últimos anos cada vez mais forte, a ABAG tomando aí um pioneirismo junto com a liderança, o atual aí, presidente Marcelo Brito, que vem defendendo muito toda a importância e o protagonismo do agro nessa agenda agroambiental que é o Brasil, né? Para mim é um prazer, é uma missão, faz parte realmente da minha vida, em todos os trabalhos que eu venho fazendo, até hoje na posição que eu ocupo atualmente, como líder da área de assuntos corporativos numa empresa americana, que é a Mars, que é uma grande aí, compradora de todos os produtos do agronegócio, né? Então, a gente só continua mostrando essa ligação que a gente tem entre todos os elos. Você citou o fato de estar numa posição de comando. Não faz muito tempo, há bem pouco tempo atrás, fizemos alguns programas sobre os feminismos aqui no Capital Natural. Então, como é que é ser uma mulher num cargo de comando num país onde as mulheres ainda ocupam poucas posições dessa forma? Esse é um assunto que eu amo conversar, Pablo. Eu vou, voltando aqui para a ABAG, né? Acho que eu sou a diretora mais jovem da ABAG, comecei a participar do conselho com 35 anos, então, além de mulher, tem uma questão, além de gênero, de geração, né, que traz todo esse contexto. E na empresa também, a Mars é uma empresa que trabalha pela equidade. Hoje, o setor vê o papel da diversidade, do olhar, né, das diversas facetas da diversidade como um diferencial competitivo, né, para o agronegócio, para as empresas. Aqui na Mars a gente tem uma meta de equidade, a gente está muito próximo já dos 50%, e a ABAG vem liderando essa conversa sobre a presença e o protagonismo da mulher nos últimos anos. A mulher sempre esteve no negócio, né? Nós sempre estivemos, a presença ela é real e sempre aconteceu. Trazer isso como uma diferença e dar a real dimensão do que é o papel da mulher e dar espaço para que a mulher possa atuar como protagonista, é aí que está a diferença, né? Em 2016 para 2017, a BAG fez uma pesquisa com as mulheres no Brasil. Foi uma das primeiras pesquisas de mulheres no agro, e muito embora as mulheres, isso na produção, na fazenda, né, dentro da atividade, muito embora as mulheres tivessem várias atividades de gestão do negócio, elas não se viam como gestora e colocavam muito o marido como nesse lugar ali de liderança. E aí, por conta disso, a BAG, junto aí com outras entidades de outras empresas, criaram o Prêmio Mulheres do Agro, justamente para reconhecer esse papel e dar o lugar de destaque merecido que as mulheres têm, né? Eu acho que para que as mulheres pudessem se ver como líderes e como trazendo esse outro olhar
para lidar com assuntos complexos, assuntos que envolvem aí todos os atores, todo um espectro de multi-stakeholder que não são simples, e a gente realmente precisa ter esses múltiplos olhares na liderança. Então é um prazer, sei lá, triplicado, né? Estar na liderança da BAG, estar na liderança de uma empresa que tem esse papel, e estar aqui hoje representando todo mundo para conversar e dialogar com vocês. Obrigada realmente pela oportunidade. Que bom e que ocupem seus lugares com cada vez mais frequência. Humberto, seja bem-vindo ao Capital Natural. A gente está no mês de setembro, em julho, tivemos o mês mais quente da história, segundo algumas entidades internacionais. O IPCC faz um trabalho muito importante na análise do nosso presente, também no papel do futuro e para dizer como é que chegamos até aqui. Você é pós-doutor. Como é que você chegou até aqui? Quando que estudar mudanças climáticas começou a entrar na sua pauta, para usar um jargão do jornalismo, ou seja, começou a entrar no seu dia a dia? Quando você começou a se interessar por isso? E como funciona o trabalho do IPCC? Bom, obrigado, Pablo, pelo convite. A minha formação, eu sou meteorologista, mestrado na área de aplicações por satélites, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O doutorado também foi aplicado à parte de mudanças ambientais, especificamente trabalhando com solos e clima. A formação interdisciplinar, ela facilitou muito a entender de uma forma holística todas as questões, desafios e, de certa forma, a relação muito clara entre esses sistemas, né? O sistema terrestre, a biosfera, a atmosfera e os oceanos. Isso foi o que, de certa forma, norteou toda a minha formação e que as minhas publicações, de certa forma, também ajudaram para que eu pudesse ser convidado em 2017, na primeira participação como líder autor do capítulo 4, o capítulo da degradação ambiental, onde eu participei ativamente, né, desse capítulo de 300 páginas, mais de 300 cientistas reunidos durante 3 anos, e também como autor líder eu participei da reunião de opção, né, que são os formuladores de políticas públicas, onde os líderes de capítulos também participam dessa negociação. O IPCC, ele, desde 1988, aproximadamente mais de 30 anos, a cada 7 anos, embora o 6º relatório, levou 8 anos e deve ser concluído agora em fevereiro, ele é muito claro sobre a questão de como as mãos do homem têm mudado o clima, e isso fica muito claro nas 14 mil citações, né, de artigos revisados pelos pares, com mais de 75 mil comentários ao longo desses anos que foram, de certa forma, desenvolvidos para que a gente chegasse nesse capítulo 6º de avaliação. Importante também destacar que apenas o que foi que o IPCC colocou agora, exatamente há um mês atrás, é uma parte do relatório que vai ser divulgado com outros capítulos, 3 capítulos, em fevereiro. Isso inclui também os capítulos especiais. Um deles, eu lidero essa parte de degradação, mas também tem a parte dos oceanos e a limitação de 1,5 graus, que é o que os governos, né, que são signatários do IPCC, colocaram como metas, né, a descarbonização da economia e a redução das emissões dos gases de efeito estufa. Temos aí o metano e o CO2, mas principalmente o CO2, como forçantes do aumento dessa temperatura. Hoje, o planeta está a 1,1 graus acima do que era em 1850, período pré-industrial. Então, eu acredito que, reunindo toda essa minha formação interdisciplinar e ter sido selecionado pelo governo brasileiro, mas também selecionado pelos meus pares para participar como líder autor, e ativamente eu venho participando do IPCC como revisor dos outros capítulos. Você citou um número muito importante, Humberto, 1,5 graus. E o ano de 2021 é um ano muito importante para a retomada dessa discussão com força. Tivemos a cúpula de líderes sobre o clima,
no início do ano, teremos o encontro em Glasgow no fim do ano, a COP26, e o IPCC faz um trabalho importantíssimo. Eu queria que você falasse um pouco dos bastidores do IPCC e também sobre o grau de confiança que as sociedades pelo mundo têm no relatório do IPCC, porque é um relatório que aponta para o norte, mas também pode apontar para a gravidade dessa crise de uma maneira que a gente sequer imagina que a situação é tão feia assim. Quando a gente observa esse relatório, a gente fala assim, o negócio é muito feio. Talvez não sejam os nossos netos, talvez seja o agora ou até mesmo os nossos filhos serão diretamente afetados. Me conta um pouco sobre os bastidores, por favor. É muito importante, primeiro, a gente ter claramente o que é, quais são os objetivos do IPCC. O primeiro objetivo é nortear políticas públicas, né? Ou seja, é importante a gente destacar aqui que são dois grandes objetivos. Primeiro, o IPCC é apartidário. Significa que ele, com essa formação de mais de 300 cientistas, trabalhando num relatório durante 3 anos, um relatório científico que é gerado com mais de 300 páginas, e que a partir desse relatório ele vai definir políticas públicas onde essas políticas públicas vão nortear esses países. São 195 países. E daí eu entro no segundo ponto. O IPCC não obriga esses governos a tomarem essas medidas, né, em função de alguns países, qual o compromisso com as metas. A meta da descarbonização da economia e o segundo ponto, a redução da emissão dos gases de efeito estufa. Então, dito isso, é fundamental a gente olhar sempre nessas duas questões. Primeiro, é um relatório com uma componente científica muito forte, a gente está falando de 326 cientistas, com um relatório preparado durante 3 anos, onde há uma comunicação com os governos, com outros cientistas. Esse relatório ele é dinâmico, há reuniões presenciais, foi isso que aconteceu no caso específico do relatório especial sobre a mudança do clima e terra. Foi a primeira vez que o IPCC jogou luz sobre a participação da componente da superfície terrestre. Até então, havia uma preocupação da atmosfera. Mas nos últimos 30 anos, o IPCC ele começou a, de certa forma, melhorar essa linguagem. E essa linguagem está cada vez mais assertiva e é muito claro. Desde 1990, colocava-se uma questão de que o primeiro sinal ainda tinha uma componente muito forte da variabilidade natural. 5 anos depois, de 1990, 1988 é o início do IPCC. 1990 sai o primeiro relatório, a primeira comunicação. Comunicação essa que tenta atender a formuladores, ou seja, para minha gestão, eu como um gestor público, eu como um CEO de uma indústria, esse formulário, esse relatório, ele me norteia do que há de melhor da ciência, o que foi publicado em todo o planeta por esses cientistas, que me apontam caminhos esses que em 88 a gente tinha um sinal da variabilidade natural como um sinal dominante, até 90. Depois de 90, o sinal que já se tinha como a variabilidade natural, ela já não passa a ser dominante, ela já começa a apontar para uma linguagem de que a atividade humana, as mãos humanas, têm um papel fundamental na alteração dessas temperaturas globais. Ou seja, a gente saiu de 1850, onde tinha zero, a neutralidade, ou seja, um período de pré-revolução industrial, e hoje, 2021, a gente está 1,1 graus acima da média. Ou seja, todo o sistema Terra-atmosfera ele está com temperaturas aquecidas, mas mais aquecido, e isso modifica toda a estrutura do sistema. Aí eu entro na questão da linguagem num ponto que é muito comum na ciência, a discussão entre os pares. O objetivo do IPCC não é de trazer essas questões entre discussão entre pares que vai, de certa forma, nortear o formulário
de políticas públicas. Mas há alguns pontos entre os pares que, de certa forma, traz questões de discussão científica, né? A precisão científica ela é fundamental, e essa precisão ela é baseada em publicações, em citações, revista por pares, né? A gente está falando de 14 mil citações, foi o caso desse primeiro trabalho que compõe o 6º relatório. E o que é fundamental? Hoje, a gente fala na linguagem provável. Quando a gente fala provável, a gente está falando de mais de 90% de probabilidade daquele risco, daquele impacto, de certa forma, já está ou vai acontecer naquelas coisas. E isso é uma visão até um pouco conservadora pelo que está sendo registrado. E aí eu abro um parênteses. O IPCC, ele traz algumas questões que são extremamente relevantes para a pesquisa. São os pontos de inflexão. Esses pontos de inflexão, eles são, de certa forma, vagos, mas o IPCC também cria a sua própria linguagem, uma definição do que seria um ponto de inflexão. Por exemplo, quando eu tenho uma estrutura de um sistema que ele muda rapidamente e é irreversível, eu tenho um ponto de inflexão. Aí, quando eu olho isso de uma forma dos ecossistemas brasileiros, a gente já tem isso, de certa forma, uma evidência ou percepção de que quem trabalha com esses ecossistemas. A gente já tem a questão do semiárido brasileiro. Se você abrir um parênteses aqui, registro de secas, aí eu vou chegar num ponto que a gente pode discutir entre nós aqui para detalhar essas experiências. Em 1845, o Brasil tem como o registro oficial de secas. Havia secas antes? Claro, havia secas antes, mas do ponto de vista de registro, de criação, vou registrar a seca. Então, 1845 é a nossa referência. A gente está mais ou menos 176 anos de medidas de registro de secas no Brasil e principalmente no semiárido brasileiro. Se a gente olhar esse ciclo de secas, principalmente para o semiárido brasileiro, que é a região mais suscetível a secas, a gente tem 8 anos de secas prolongados. 8 anos. 8 registros de secas prolongadas. Dessas 8 secas prolongadas, a gente tem apenas 4 ciclos de 5 anos de secas prolongadas. E biênios de secas prolongadas. Porém, 2012 a 2017, a gente quebrou esse registro. A gente tem hoje no Brasil o período mais longo, a seca mais prolongada do período de 1845 a 2021, que foi a seca de 2012 e 2017. Nessa seca, a gente tem 6 anos em que o volume de chuva está abaixo da média, ou seja, é um período de intensa seca no semiárido brasileiro, e deve-se lembrar, por exemplo, do sistema Cantareira em 2014 a 2016. O sistema Cantareira, de São Paulo, representa 6 represas e que, de certa forma, está ligado diretamente com o abastecimento de água em São Paulo. Pablo, aonde eu quero chegar com isso? A palavra aqui é água. A gente tem 5 ciclos biogeoquímicos. Carbono, que é o fundamental, que é a pauta principal do IPCC, porque ela trabalha com a questão da descarbonização da economia, mas também com essa redução de CO2. Tem o metano, mas principalmente o CO2. Isso sim são metas que mais 195 países no Acordo de Paris acordaram atingir essas metas e essas temperaturas fossem mantidas abaixo de 1,5. Aí, quando você traz essa questão da temática da água, que é um ciclo, você tem um ciclo do carbono, o ciclo da água, do nitrogênio, do oxigênio, a água é a palavra-chave. Por quê? Porque ela liga todos os setores econômicos. Eu posso ter uma empresa, eu posso ter uma indústria, eu posso continuar, de certa forma, emitindo CO2 e isso não vai impedir minha atividade econômica. Porém, se eu não tiver água, eu não tenho como trabalhar nesse processo de desenvolvimento da minha indústria, do meu mercado, porque eu preciso da água. A água é insubstituível.
Então, nesse ponto, aí eu trago uma questão. A Organização Mundial da Saúde, ela coloca que em menos de 4 anos, olha só, em menos de 4 anos, 50% da população mundial vai estar sujeita a algum nível de estresse hídrico. 9 a cada 10 problemas ambientais vão estar ligados com a escassez hídrica. E os investidores estão de olho nisso. Aí a gente abre mais uma discussão e eu trago mais informações. Mas essa é a dinâmica. A água. É uma discussão, entanto, por isso a gente vai fazer mais um programa também. A gente já vai encerrar essa nossa primeira conversa. Eu queria só dar uma passada e gostaria da complementação tanto da Sheila quanto do Igor, disso que o Humberto falou. E aí, Sheila, eu vou deixar para a discussão sobre como o agronegócio se debruça sobre esses temas e como o agronegócio tem se atualizado, tem se tornado cada vez mais sustentável, para a gente poder ampliar essa conversa no próximo programa. Mas eu queria uma complementação sua sobre essa fala do Humberto também. E, por favor, depois o Igor. Bom, em primeiro lugar aqui, obrigada, doutor Humberto, pela clareza e profundidade, e aí iniciar esse discurso aqui, essa aula, eu vou dizer, é um começo de aula, e eu acho que o senhor traz um ponto muito importante, né? A discussão e o aprofundamento do que traz o relatório do IPCC, o R6, isso tem que estar, o Marcelo Brito, que é o nosso presidente, fala sempre, isso tinha que estar primeira página de todos os jornais, né? É o nosso caminho, o nosso norte para os próximos anos. Trazer os dados, nos debruçarmos, né, sobre essa ciência, sobre tudo que está sendo coletado e foi publicado, ainda vai ser publicado em fevereiro, é fundamental para ajudar a gente a pavimentar e organizar aquilo que a gente precisa de ação do setor privado, de políticas públicas, e esse trabalho em conjunto. Eu vejo como a gente sai daqui com uma série de lições de casa para nos debruçarmos no relatório do IPCC. O Pablo fez uma pergunta no começo aí, né, como que tudo isso se conecta com a minha história. Eu lembro quando eu comecei a estudar lá atrás, os primeiros contatos com os relatórios do IPCC, e quando a gente ainda não tinha chegado nesse momento, né, professor, de provável, ainda era uma série o quanto que era mais difícil falar sobre isso, e o tempo passou nesses mais aí de 10, 15 anos, e hoje a gente está numa situação em que a gente não tem como negar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa juntar os setores, a gente precisa, tem lição de casa para todo mundo, e o agronegócio quer e precisa ser protagonista, porque água é absolutamente essencial, né? Não tem atividade, não só produtiva, mas não tem atividade humana sem água. Igor, por favor. Oi, obrigado. Uma coisa muito importante que eu ouvi do Humberto falar aí é sobre esse embasamento científico que o IPCC traz, e aí eu acho que é importante a gente trazer uma discussão local sobre isso, assim. Porque o Acordo de Paris foi assinado em 2015, mas existe uma forma que garante o funcionamento dele, né? A gente tem um livro de regras do acordo que precisa ser fechado nas conferências de clima, e que a gente teve um super atraso por questões óbvias que o mundo tem vivido a respeito da pandemia do Covid. Mas o livro de regras ele é basicamente as diretrizes que detalham como o Acordo de Paris vai funcionar na prática. E é fundamental a atuação do IPCC e essa comunicação científica de como as coisas estão, porque as partes, que são os países que assinam o Acordo de Paris, precisam apresentar suas contribuições nacionalmente determinadas, que são as NDCs. E esse embasamento dá todo um cenário de como essas contribuições devem e precisam ser construídas. Mas, para além disso, elas nos colocam, enquanto organizações, enquanto múltiplos setores que precisam entender como fazer esse diálogo, nos colocam nesse ponto de reflexão de que clima e água são discussões que não devem acontecer separadas. São discussões que precisam acontecer juntas, porque a gente segue
com esse 1,1 grau que vivemos atualmente, seguimos intensificando insegurança hídrica e as consequências da crise do clima em territórios. E é por isso que a gente tem acreditado muito na atuação local para refletir e traduzir essas coisas que acontecem nesses âmbitos políticos diplomáticos, mas como essas consequências que são evidenciadas por relatórios como o do IPCC acontecem e refletem na realidade de pessoas que vivem suas vidas pelo país, pelo Brasil, mas também por várias outras regiões do mundo, sem saber que essas questões estão afetando suas vidas, mas que as vivem desde muito cedo. E aí é importante a gente ramificar e enraizar, porque a adaptação climática acontece nesses territórios, né? E é uma perspectiva que a gente tem tentado trabalhar muito nesses 5 territórios que você citou aí no começo, dentro do nosso programa brasileiro, aqui, o Will Brasil. Legal, vou querer alguns exemplos locais, então, no próximo programa. O Djavan tem uma música chamada Água. Nessa música, um dos versos é água para vazar a vida, ou seja, sem água não há vida. Muito obrigado a vocês 3 por ter participado do programa de hoje. Temos um encontro marcado na próxima semana para nos aprofundarmos nesse assunto tão importante. Vou agradecer a Sheila Guevara, diretora da Associação Brasileira do Agronegócio, Igor Vieira, mestre em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e coordenador do programa do WL Brasil, da Waterlution, e Humberto Alves Barbosa, pós-doutor pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos e review editor do AR6 do relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU. Muito obrigado, uma ótima semana a todos. A você que nos assistiu também, muito obrigado, cuide-se e até o próximo fim de semana.